Bom dia a todos, vocês estão sintonizados na Rádio Serrana a 104,9 e este é o programa de vida. É o programa de toda quinta-feira da nossa comunidade católica e nós já estamos aqui com a presença em nossos estúdios, com a presença do padre Leandro Carlos Pereira. Ele é assessor diocesano para a campanha da fraternidade. Então, padre, a sua bênção. Agradecemos imensamente a sua brechinha que o senhor arrumou na agenda para vir conversar conosco sobre a campanha da fraternidade desse ano, né? Que é uma campanha ecumênica, né? E que tem assim um lema muito bonito. Eu achei assim bem interessante o tema escolhido, que foi tirado da carta de São Paulo aos Efésios, né? Gostaria que o senhor conversasse conosco um pouquinho sobre o lema, sobre o tema, enfim, sobre o que a CNBB, esse grupo, né, ecumênico, pensou quando idealizou a campanha da fraternidade. Bom dia, Sagramur, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Serrana. Deus abençoe, né? Você Amém. Que nos ouve, Deus te abençoe também, Sagramur. Muito bem, vamos lá. Desde o ano 2000, acho que é bom fazer uma retrospectiva. Sim. Desde o ano 2000, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se propôs a cada 5 anos, né, fazer uma campanha totalmente ecumênica. Não significa que as outras campanhas não sejam ecumênicas. Certo. E não significa que nós, cristãos, devemos ser ecumênicos em algumas ocasiões. Nós devemos ser ecumênicos sempre. Sempre, né, padre? Sempre. A palavra ecumênico, ela é uma palavra de origem grega. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Uhum. Então, a raiz da palavra, por exemplo, ecumênico, ecumenismo, paróquia, pároco, leigo. Olha que interessante, tudo né? vem do grego, né? Todas essas palavras em grego, elas têm uma raiz única, que é a raiz oikos. Essa raiz oikos significa membros do mesmo povo, membros da mesma casa, né? Membros da mesma família. Uhum. Então só é possível nós falarmos, olha que interessante, né? Paróquia significa a casa comum, membros da mesma família, pertencentes ao mesmo povo. Leigo, diferente daquilo que normalmente se usa a palavra lei como sinônimo, como se fosse a mesma coisa de palavra do nome ignorante. Leigo significa membro da mesma casa, membro do mesmo povo, membro da mesma família, né? Certo. Então nós falamos do ecumenismo sendo exatamente o significado desta origem dessa palavra, ou seja, ecumênico é aquele e aquela que são membros do mesmo povo, da mesma família. Ora, nós, Igreja Católica Apostólica Romana, somos cristãos. Temos os nossos irmãos cristãos da Igreja Católica Ortodoxa, dos ritos orientais, que também são cristãos, são nossos irmãos. E temos os nossos irmãos, né, desde do século ali 16, que houve aquela ruptura, né, a partir de Martinho Lutero, então o protestantismo, e aí que deu origem àquilo que são os evangélicos, né? Isso. Então nós temos aí os grandes números, né, de comunidades cristãs, que são os evangélicos e que, portanto, são cristãos. Também. Ora, quando nós falamos de todo esse... São da nossa família de Jesus Cristo. Isto, né? São da mesma família, são do mesmo povo, portanto, da mesma casa cristã. Todos nós somos cristãos. Exato. Professamos a fé em Jesus Cristo como nosso único Salvador. E Jesus Cristo é aquele que revela para nós que Deus, ele é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, essa é a nossa fé, um só batismo, né, para a remissão dos pecados e para a salvação. Então, o ecumenismo acontece nesse ambiente. Então, devemos ser ecumênicos sempre, né? Porque participamos, porque somos membros, aliás, do mesmo povo cristão, da mesma família cristã. Então, a cada 5 anos, a CNBB, juntamente com o CONIC, o que é o CONIC? É o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, né? Então, esse conselho, que é composto por algumas igrejas, né? Ou por famílias aí cristãs. Certo. Dentre eles, nós temos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nós temos a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil,
Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, temos a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, temos a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia, né? Então, essas são as igrejas, né, que organizaram no CONIC esse texto base. Então, esse texto base, como foi do ano 2000, do ano 2005, e agora também esse texto base de 2021, não foi feito pela CNBB. Esse texto foi elaborado pelo CONIC. Tá? Mas algum padre fez parte disso? Sim, exatamente. O padre que fez parte deste grupo é o padre Odair Brown, né? Ele é membro do CONIC. Certo. Então ele participou e aí você tem Ele representa a Igreja Católica nesse grupo. Isso, exatamente. Tá. Então, isso é para o pessoal entender bem isso. Exato. Né? Então o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, então eles elaboraram o texto, que é esse texto básico que nós temos em mão. Né? E a campanha ela tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E está faltando muito, né, padre? Isso, exatamente. Então o tema ele é importante, fundamental. E por que foi escolhido esse tema? Foi escolhido também pela CNBB, foi votado, né, pelo CONIC também. Ele foi escolhido exatamente pelo momento que nós vivenciamos. Desde 2016, nós vivenciamos, Sagramur, no Brasil, uma polarização muito grande. Né? Uma polarização muito grande. E em várias dimensões. Na área política, também na área religiosa, na área moral, social, cultural. E desde então, nós percebemos essa polarização. Os que pertencem a um lado defendem uma ideia, os que pertencem a outro defendem outra ideia e briga constante. Basta nós olharmos... E não chega a um acordo nunca, né? Sim, basta nós olharmos nas redes sociais. Muitas dessas pessoas se intitulam cristãos, né? Outros se intitulam defensores da verdadeira doutrina, né? Alguns se intitulam defensores da verdadeira igreja, né? Cristã, ou católica, ou sei lá de qual denominação. Mas nós perdemos aquele ponto comum que é Cristo. Né? Então a campanha ela propõe esse tema, fraternidade e diálogo, ou seja, precisamos aprender a dialogar, não nos atacar. As redes sociais hoje é um palco de ataque, né, o tempo todo. Então isso deve ser, essa fraternidade e diálogo deve ser um compromisso de amor. Lembrando que o amor para nós cristãos tem um nome, tem um rosto. O amor se chama Jesus Cristo. Né? E sempre um lema. O lema, Sagramur, ele é bíblico. O lema é aquela motivação, é de onde parte a nossa fé. Então é tirado da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Cristo é a nossa paz. Se eu mencionei que o amor é Cristo, também a paz é Cristo, né? Então ele é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Então a campanha da fraternidade deste ano, o texto base, ele quer provocar em todos nós, cristãos, mas também na sociedade, que precisamos partir desse princípio de que somos irmãos. Aliás, o Papa Francisco tem recordado isso desde o ano passado, né? Que a pandemia, ela precisa nos ensinar algo muito importante, que nós não somos autossuficientes, que ninguém é ilha, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos ser solidários, dar as mãos, e ninguém vai sair dessa sozinhos, né? Então a campanha da fraternidade ela se propõe a isso, a essa comunhão, esse diálogo, né? A buscar a unidade. Tá? E lembrando que unidade não é sinônimo, não é igual a uniformidade. Certo. Porque percebemos nessa polarização que eu estou mencionando no Brasil, que as pessoas querem que todo mundo sejam iguais, pense igual, fale igual, faça igual. Gente, unidade não é isso. Tá? Olhemos o nosso próprio corpo. Nem o dedo das mãos são iguais um ao outro, mas eles estão unidos. E cada qual exerce na medida que mesmo é a sua competência, né, finalidade. Eu acho também, padre, que mesmo que você discorde de alguma coisa, tem que haver o diálogo. Claro, né? Claro. É como se fosse um casamento, né? O casamento não é assim, né? São duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes, que vão viver junto, então um tem que ouvir o outro, porque senão não dá certo. Aí é essa briga eterna, cada um tem a sua razão, né? Exato. Então tem que ser um CD de lá, um CD de cá, mas sempre com o olhar em Jesus Cristo, não esquecendo que Ele é a nossa força, né? Ele que nos dá tudo para a gente poder
caminhar, é o suporte, né? Ele é a nossa referência, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Me lembro agora de uma outra frase muito usada pelo Papa Francisco, que nós devemos construir uma cultura do encontro. Certo. E a gente percebe que tem pessoas que estão a favor não do encontro, mas do desencontro. Não a favor da informação, mas da desinformação. Não a favor da comunhão, mas da desavença. Né? E parece que gostam disso. Então as redes sociais, infelizmente, elas se transformaram neste palco, né? De mentiras, as fake news, né? De desavenças, de ataques. Né? Nós temos assistido isso. Ontem mesmo eu estava vendo lá uma reportagem de um militar que faz parte dos direitos humanos, né? Então, em uma videoconferência internacional, e ele foi atacado, chamado de macaco. Né? Entraram hackers na rede que eles estavam lá naquela conferência internacional. Tá? Internacional. O mundo todo está assim, né? Exato, quer dizer, gente, isso é um absurdo. Então virou um ataque, ou seja, perdeu o diálogo. Dialogar significa: eu falo, você fala, você expõe o seu ponto de vista, eu exponho o meu. Eu te respeito, você me respeita. Isso é diálogo. E tem que ouvir com o coração, né, padre? Exato. Ouvir com o coração, Agora, não é escutar. Não. Escuta, entra do lado, sai do outro. Exato. Não, ouvir com o coração. Discernir aquilo. Exato. Né? E dentro se colocar no lugar do outro. E dentro do texto base da campanha da fraternidade, tem um ponto aqui na página 52, o número 7, que fala do orgulho religioso levanta muros. É uma outra coisa que o Papa Francisco sempre diz, né? Nós devemos não construir muros, mas ponte. E este orgulho, né, ele é mencionado a partir da carta aos Efésios. Então, o orgulho religioso ele é contrário ao evangelho. Por quê? Porque gera sectarismo e não unidade, né? O autor sagrado ele lembra, né? Com efeito, é pela graça que vós sois salvos por meio da fé. E isso não depende de vós, é dom de Deus. Então precisamos aprender que é dom de Deus, né? Que é graça do alto. E que precisamos buscar essa comunhão uns com os outros, respeitando. E aqui está o princípio cristão, que é da humanidade. João, no seu evangelho, diz que tanto Deus amou o mundo, que ele enviou o seu Filho único não para condenar, mas para salvar. Então Cristo Jesus ele veio para salvar. E salvar quem? Salvar só alguns eleitos, alguns escolhidos? Todo não, mundo, ele veio né? salvar todos. Todos serão salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não, isso vai depender da pessoa. Porque a pessoa precisa se abrir para aderir a Jesus Cristo. Exato. Ela precisa acolher este dom gratuito da salvação que é oferecido em Jesus Cristo. Se ela não acolhe, então ela será condenada não por Deus, nós temos mas por dentro livre de escolha nós, no nosso coração, o bem e o mal, né? E aí vai ser escolha nossa, de Sim. qual caminho a seguir, Exato. Se é o caminho da vida ou da morte, se é das trevas ou da luz. né? Né? Exatamente. Ô padre, pesquisando assim um pouquinho, lendo sobre o documento, sobre a campanha da fraternidade, eu observei que eles falam em 4 pilares, né? Na campanha da fraternidade, que seria o ver, o julgar, o agir e o celebrar. Você Sim. poderia falar um pouquinho sobre isso? Ainda retomando, Sagramu, Tá. a questão do texto base, Aham. eu quero deixar claro que o texto base da campanha da fraternidade deste ano, ou de qualquer outra campanha de anos anteriores ou que possam vir, são textos norteadores, não são textos dogmáticos, tá? Certo. Textos dos quais é declarada uma verdade de fé para todos os cristãos e todos os que leem. Então, muitas vezes, pode ter coisas no texto que você não concorde. Por exemplo, eu posso dizer que às vezes eu leio alguma coisa no texto, eu não concordo muito com essa afirmação ou com essa ideia. Somos livres para poder fazer isso. Agora, ao fazer isso, eu não posso pegar o texto todo e jogar no lixo e dizer que não presta. Certo. Tá? Então eu queria deixar claro isto. Tá? Muito bem, vamos lá. A teologia nossa latino-americana, ela é baseada em um tripé, Isso. que é exatamente o ver, o julgar e o agir. Né? Inclusive, muitos gostam de usar a segunda palavra, né? Ao invés de julgar, iluminar. Tá? Então, ver significa olhar, examinar, olhar à nossa volta. Né? Eu gosto muito de recordar
um dos textos do Concílio Vaticano II, e que ele é intitulado, né, em latim, Gaudium et Spes, né? Que significa Gaudium et Spes, alegria e esperança. E esse texto surgiu, Sagramur e os ouvintes, no momento em que os bispos, né, reunidos em concílio, se perguntavam como que nós vamos olhar para o mundo da política, da economia, da cultura, da família, para o mundo da ciência, da modernidade, que naquele momento era o auge, né, da modernidade. Como que nós vamos olhar para tudo isto? E uma coisa muito bela e muito bonita, que é a ação do Espírito Santo, né, que vai soprando. Então diversos bispos foram abrindo sua boca, né, e dizendo que, olha, em primeiro lugar, o caminho que a igreja deve trilhar deve ser o mesmo caminho que Deus escolheu em seu Filho Jesus. O caminho da igreja deve ser o ser humano, o homem, né? E devemos olhar para o mundo, né? Ou seja, o mundo da política, da economia, da cultura, da ciência, da tecnologia, da modernidade, enfim, para o mundo, né? Nós devemos olhar com alegria e esperança. Gaudium et Spes. Então é muito bonito esse texto, né? E aí convido todos a lerem esse texto chamado Gaudium et Spes, alegria e esperança, do Concílio Vaticano II. Então, ou seja, o princípio primeiro desse tripé, que é o ver, é nós olharmos para o mundo, para a realidade que nos circunda, com os olhos de Deus. Tá? E misericordiosos. Exato, com misericórdia e com ternura. Tá ok? Agora veja bem, olhar com misericórdia e com ternura com os olhos de Deus não significa não constatar as falhas, os erros, né? Significa que nós não vamos fechar os olhos para o mal presente, né? Para o mal feito. Então o texto, na sua primeira parte, ele menciona isso, né? Olhar a realidade. Agora é claro, nós estamos vencendo uma pandemia. O ano passado, né, no final do ano de 2019 e para o ano de 2020, que foi o ano passado, foi o auge da pandemia do novo coronavírus, né? Então evidentemente que isso está presente no texto. As pessoas que foram elaborando o texto, então foram mencionando isso, né? Então a primeira parte ele analisa as situações do Brasil, como ele é um texto da campanha da fraternidade que acontece no Brasil, então ele analisa, né? Nos convida a olhar as questões à nossa volta, né? Então constatar de maneira nua e crua a realidade. Então a primeira parte dele faz isso. O que a pandemia foi gerando fragilidade, foi gerando desemprego, foi gerando fome, né? Mas também foi gerando o quê? Egoísmo em muitos grupos, né? Então tornou-se um salve-se quem puder. Exato. Né? Cada um por si, Deus por todos. Então a primeira parte do texto base, ele faz uma avaliação nesse sentido, tá? Nos ajudando a perceber, né? Então a exclusão, né? De povos e culturas, e aí entra os indígenas, né? A questão mesmo do racismo, né? A violência dentro de casa, né? Porque as pessoas que aumentou muito, né? Sim, as teve pessoas um convívio muito intenso, as né? pessoas tiveram que ficar dentro de casa. Então, a violência, sobretudo, contra a mulher negra, né? A violência contra as crianças, né? A violência contra os povos e culturas, como eu acabei de falar, indígena, afro-brasileira. Então, a primeira parte do texto, Sagramur, ele trabalha isto, ajudando-nos a olhar esta realidade à nossa volta, né? A exclusão é presente no mundo, que acaba influenciando também, né, no nosso país. No dia a dia de cada pessoa, né? O chamado salve-se quem puder. E aí, claro, as pessoas foram perdendo o emprego, perdendo a capacidade de sustento, né? Houve aí o auxílio do governo, enfim, mas nós percebemos as dificuldades, né, que foram aparecendo e, consequentemente, a necessidade, né, de nós superarmos, porque essa situação gerou violência, como acabamos aí de constatar, e todo mundo pode perceber o aumento da violência, né, que aconteceu desde o início da pandemia, né, do novo coronavírus no nosso Brasil. E, claro, o texto ele vai falar, por exemplo, na página 33, no número 68, o aumento do número de homicídio de pessoas LGBTQI+. E aqui o texto ele não está defendendo essas pessoas,
ou seja, defendendo o sentido daquilo que é a opção sexual delas. O texto está defendendo a dignidade humana. Então o texto vai dizer o seguinte: entre 2016 e 2017 houve um aumento, né, de homicídios nessas pessoas de 127%. Olha o tamanho, né? Esses homicídios são efeitos do discurso de ódio, do fundamentalismo religioso. Então nós, como cristãos, né, do ponto de vista religioso, nós defendemos princípios morais, éticos, mas nós não podemos, em nome desses princípios, ignorar tudo isso que está acontecendo. Massacrar, humilhar, excluir estas pessoas. Cristo veio para salvar a todos, não alguns, né? Não a minoria, né? Ou um grupo seleto. Eu costumo dizer, padre, quando se toca nesse assunto, que poderia ser uma pessoa da nossa família. Sim. Não é? Então sim. Nós temos que ter um olhar misericordioso. Exato, exato. Não é? Então o texto ele traz isso, né? Ou seja, de vozes contra o reconhecimento dos direitos das populações LGBTQI+, e de outros grupos perseguidos e vulneráveis, como por exemplo os indígenas, né? Então, ou seja, houve um aumento da violência. Então o texto ele nos ajuda a olhar, né, tudo isso que eu acabei de falar, né? E lembrando que se Cristo é a nossa paz, a violência nunca será a saída. Tá? Porque o verdadeiro caminho é Cristo. Então Cristo é a nossa paz. A né? paz é a luz, né? Isso. A violência é as trevas. É as trevas. E lembrando que nos evangelhos, Jesus ele nunca excluiu, por exemplo, as prostitutas. Ele sempre se aproximou delas com ternura, com amor, com misericórdia. Então a primeira parte, né, eu destaco esses pontos, esses aspectos, tá? Teria muito mais para conversarmos aqui, mas o tempo também não nos permite. A segunda parte exatamente é o julgar ou o iluminar, né? Ou seja, o texto recorda que é preciso nós lembrarmos, né, e iluminarmos a nossa realidade. Ou seja, se nós temos tudo isso que é trevas, temos tudo isso que é caos, temos tudo isso que é violência, né, como nós podemos iluminar esta realidade para ajudar, né, para colaborar, para sair dessas trevas, para sair dessa violência, né, para sair desse mal. Então a segunda parte do texto ele vai exatamente falar das pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Então nós temos pessoas de boa vontade. Aliás, eu até chamo a atenção aqui que nós temos uma pessoa de boa vontade que acaba sendo um destaque mundial, que é o próprio Papa Francisco. Um homem de comunhão, um homem da misericórdia, um homem que tem mencionado para nós muito sobre a paz. E olha, nesse tempo de pandemia, como ele tem sido um homem iluminado, né? Suas palavras, né? Seus gestos, eu fico admirado. O Papa Francisco ele não só fala palavras com profundidade, né? Na fé, na esperança cristã, mas ele é um homem de atitudes. Exato. Né? Um homem de atitudes. Já visto todas as encíclicas, né? que ele fez com esse olhar aí muito misericordioso sobre todas as dificuldades nossas que nós estamos vivendo atualmente no planeta, né? Isto. Então, a segunda parte do texto base, ele menciona para nós compartilhar uma experiência, rememorar, recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história da vida de pessoas e de comunidades. E aí o texto, os que prepararam o texto, vão lembrar para nós Deuteronômio 6, 20 e 21. E amanhã, quando teu filho te perguntar, por que essas exigências, essas leis, esses costumes que o Senhor nosso Deus vos prescreveu, dirás a teu filho, éramos escravos do faraó no Egito, mas com a mão forte o Senhor nos fez sair do Egito. Ou seja, a primeira parte começa a recordar para nós que à luz da palavra de Deus, o povo de Deus na história da salvação, que é a história da humanidade, passou por momentos difíceis. Né? Como nós estamos passando agora. Passou por sofrimentos, passou por provações, como nós estamos passando agora. E aí a palavra de Deus foi sempre a luz, foi sempre o farol. Né? Aliás, o salmista diz, né, tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus passos. Né? Então, a palavra de Deus. A segunda parte do texto, ele vai exatamente recordando para nós isto, que nós como cristãos precisamos voltar o nosso olhar para Cristo, nosso olhar, nosso coração. Precisamos permitir que a luz dele nos ilumine,
afugentando as trevas do nosso pensamento, do nosso sentimento, né, do nosso interior, para que nós possamos agir como Ele agiria no nosso lugar, né, com amor, com ternura, com misericórdia, não sendo propagadores da raiva, do ódio, da intolerância. Aliás, o Evangelho de ontem falou muito sobre isso, né? Isto, para né? que a gente tirasse dos nossos corações, né, as coisas ruins, né, que tornavam ele impuro, os nossos pensamentos. Sim. Abraçar o coração e não enxergar, né, as coisas ao nosso redor. O nosso semelhante, né? Então, na página 45, número 112 do texto base, diz assim, recordando a carta aos Efésios, que é a inspiração bíblica para essa campanha da fraternidade. Cristo é a cabeça. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar os tempos à sua plenitude. Reunir o universo inteiro sob um só chefe, Cristo, que está nos céus e o que está sobre a terra. Mas confessando a verdade no amor, cresceremos sob todos os aspectos em direção àquele que é a cabeça de Cristo. Então veja, a verdade no amor, não no ódio, não na intolerância, né? É dele que o corpo inteiro, coordenado e bem unido, graças a todas as articulações que o assistem, com uma atividade distribuída segundo a medida de cada um, realiza o próprio crescimento para construir a si mesmo no amor. Então a fé em Cristo Jesus é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. O amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. Está lá em Efésios 1, de 3 a 8. Então a segunda parte do texto, ela exatamente trabalha esse aspecto, né, do ver, né, do julgar, do iluminar, né? Porque Cristo é aquele que gera comunhão. É importante percebermos isso, né? Cristo, ele é comunhão. Muito bem, então aí a segunda parte, né, que é a luz da palavra de Deus, iluminar. Nós que temos uma experiência de fé, precisamos transmitir essa fé para os nossos jovens, né, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, né, para ajudá-los, né, a caminhar, né? Então essa segunda parte é exatamente esse julgar, este iluminar à luz da palavra de Deus, né? Então nós precisamos ter essa consciência que nós adultos não podemos ser promotores do ódio, da intolerância, do racismo, né? Anti-ecumênicos, mas precisamos ser promotores da paz. E aí a terceira parte fala que Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Ou seja, o CONIC nesse texto base, ele começa a recordar para nós de passos, né, já realizados pelo CONIC. Então a promoção do diálogo ecumênico, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que é realizada em nível mundial e também no Brasil, né? A convivência interreligiosa, né, entre as religiões, a superação da violência, missões ecumênicas, né, que são realizadas. Até aqui eu faria um parênteses, porque eu sou capelão hospitalar da Santa Casa, lá em Lorena. Certo. E desde que eu comecei a atuar lá, há mais ou menos uns 3 anos, que eu já sou capelão hospitalar lá, eu fundei uma pastoral da saúde ecumênica. Tá? Só para você ter ideia, Sagramur e os que estão nos ouvindo, então nós trabalhamos de maneira ecumênica. Certo. Né? Então é bonito isso, né? Então superarmos realizando missões ecumênicas. Então quando eu li isso, missões ecumênicas, eu me lembrei desse trabalho que é realizado lá. Então, por exemplo, eu sou o coordenador, que fui eleito, né, como coordenador da pastoral da saúde ecumênica. O vice-coordenador meu é o pastor Neir Ligabo, que é pastor da Assembleia de Deus em Lorena. E depois temos os outros demais membros, que é um da Igreja Católica, outro da Igreja Evangélica, né? E nós fazemos a missão dentro da Santa Casa, da Pastoral da Saúde, de maneira ecumênica. Que bonito, né, padre? Né? Então tem sido uma experiência muito positiva. Nós temos na Santa Casa a celebração da missa, e na mesma capela também acontece a celebração do culto. Né, do culto evangélico, que é feito pelos pastores. E agora, por questão da pandemia, não está aberto ao público. Então quem participa lá é somente os funcionários da Santa Casa. Lembrando que a Santa Casa de Lorena tem mais de 800 funcionários. Né, então é uma comunidade grande, né? Então a terceira parte é exatamente este agir. Então o que já está sendo feito,
não só algo que a gente quer fazer, mas o que já está sendo feito, né? Então a superação da violência com diversas iniciativas, né? Então trabalhos ecumênicos, campanhas da fraternidade anteriores, que falaram muito sobre o cuidado da natureza, né? Da casa comum, que é o mundo, né? A água, as plantas, né? E assim por diante, né? Então os cuidados que nós devemos ter. Então a terceira parte, que é exatamente, quer recordar para nós que nós precisamos agir, mas não significa que é algo que vai vir pela frente. Nós já temos muitas ações em prol da unidade, né, do ecumenismo, do diálogo. Retomar, né? Isso tudo, né? Isso. Então nós precisamos retomar tudo isso e fortalecer tudo isso. E aí temos então a quarta parte, que é o celebrar. Então convidando, né, o texto nos convida a fazermos celebrações ecumênicas. Aqui de novo eu me recordo da minha experiência ecumênica lá na Santa Casa de Lorena, né? Que nós temos aí pelo menos umas 3 ou 4 celebrações ecumênicas no decorrer do ano. Inclusive logo depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, foi no dia 30 de dezembro, aliás, né? Me recordo bem agora. Então nós tivemos lá na Capela da Santa Casa a celebração ecumênica. E foi tão bonito, eu me lembro que o pastor Neir, eu falei para ele: olha, pastor, o senhor organiza então a música, tá? Aí ele levou um outro pastor que toca um teclado, e ele levou o inário, né? É um livrinho que eles usam nos cultos, né? Evangélico. E ele levou um inário, e aí ele escolheu uma música inicial lá, e é interessante, eu tenho até foto disso, né? E eu não conhecia a letra, porque era da igreja dele, né? Mas ele pegou o inário, abriu na letra e veio ao meu lado, né? E ficou segurando o livrinho ali para me cantar junto, né? Então eu cantei junto com ele, né, o hino, e as demais pessoas que estavam com a gente, os funcionários da Santa Casa na capela, né? Então essa experiência ecumênica, né, e também essa celebração é algo muito belo. Né? Aqui, eu estou falando da Santa Casa de Lorena, nós fazemos uma celebração ecumênica, né, como o Padre Berres, que é o provedor da Santa Casa. Sim. E eu faço parte da diretoria lá também. Nós fazemos uma Semana Mundial dos Pobres. Ótimo. Aproveitamos esse evento, juntamos, né, a Igreja Metodista e outras igrejas que eles convidam, né, a fazermos uma ação juntos, e tem essa celebração ecumênica. E é uma experiência muito bacana. Pena que o ano passado nós não pudemos fazer por conta da pandemia, né? Então, enfim, aí precisamos estar procurando meios de superar isso e realizar mesmo diante, ou encontrarmos um modo de realizarmos de uma forma ou de outra e não deixar se perder, né? E isso que você está dizendo é algo belo, ou seja, é a terceira parte, né, que é o agir e ao mesmo tempo o celebrar, ou seja, do que era dividido fez uma unidade. Então precisamos aprender a caminharmos nessa direção. O ecumenismo deve nos tornar pessoas de comunhão, de unidade, construtores de ponte e não de muros. Isso aí. Padre, eu te agradeço muito, viu? Eu acho que foi bastante esclarecedor. Pena que nós temos pouco tempo, agora já são 10 horas e 10 minutos. Eu sei que o senhor tem compromisso, Sim. né? Mas quando o senhor quiser, estamos aqui à disposição, viu? Para que o senhor possa usar as redes sociais da nossa igreja e também a Rádio Serrana, que é uma rádio comunitária. Muito obrigada, viu? Eu agradeço imensamente o convite, estou à disposição, né? Tem o corre-corre da vida, mas é assim mesmo. A gente vai arrumando aí um tempinho daqui e de lá para podermos ser colaboradores, né, do bem comum de todos. Então, agradeço o convite, né? Agradeço imensamente aí a direção da Rádio Serrana e estou à disposição sempre que precisarem, né? O meu abraço fraterno a todas as pessoas, né, de Cunha, aqueles que nos ouvem, que nos escutam. E peço que Deus abençoe a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, sobre vossa família, sobre todo o nosso povo, né, de Cunha, de modo especial sobre a Rádio Serrana, aqueles que aqui trabalham, a direção, aqueles que aqui se dedicam. A bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.